Notícias do dia, ano 7, número 2209. Dia 7 de dezembro de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Cirurgião Plástico. Dia Nacional da Assistência Social. Dia Nacional da Silvicultura. Dia Internacional da Aviação Civil. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 35 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,27. Valor do euro, em baixa, R$ 5,51. Índice Bovespa, em alta, 0,72%, 110.189 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,42%, valendo R$ 89.813,67. IPCA, em alta, 0,59%, outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 de outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 300,12. Notícias nacionais. Ministro diz que investimentos em defesa estimulam desenvolvimento. Para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o estímulo à indústria brasileira de defesa inibe potenciais agressões contra a soberania nacional e contribui para a geração de empregos e renda. Censo 2022 entrevistou quase 80% da população estimada do Brasil. Até o momento, Censo 2022 identificou 12.337.295 pessoas vivendo em aglomerados subnormais, ocupações irregulares de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas. Comissão do Senado aprova ampliação do teto em R$ 145 bilhões para custear Auxílio Brasil. Texto do senador Alexandre Silveira aumenta limite de gastos do Executivo em 2023 e 2024. Matéria segue para votação em plenário nesta quarta-feira, dia 7. Governo eleito fará nova reforma administrativa, informa a Transição. Governo eleito pretende descartar a atual proposta de reforma administrativa e trocá-la por outra, disse o Gabinete de Transição. Reajustes a servidores serão graduais. Ação busca punir abuso sexual infanto-juvenil na internet. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Luz da Infância, em sua 10ª edição, ocorreu nesta terça-feira, dia 6, em 18 unidades da Federação, com o apoio de 4 países. Conselho Nacional de Justiça aprova norma para reconhecimento de suspeitos de crimes. Objetivo é evitar condenação e prisão de inocentes. Pela norma, todo o procedimento deverá ser gravado e as imagens, disponibilizadas para as partes envolvidas no processo. Justiça do Paraná anula a condenação de Dallagnol por diárias e passagens na Lava Jato. Tribunal de Contas da União havia condenado o ex-procurador e outros membros da Força Tarefa ao pagamento de R$ 2,8 milhões por danos ao erário. Polícia Federal deflagra operação para reprimir o contrabando de cigarros eletrônicos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Empresa investigada divulgava e comercializava os dispositivos por meio de redes sociais. Polícia Federal deflagra operação e prende um líder do tráfico de drogas em Santos, São Paulo. A operação teve como objetivo o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor de um líder do tráfico de drogas local. Polícia Federal realiza o resgate de 2 menores de idade bolivianas. As jovens eram dadas como desaparecidas desde setembro, na Bolívia. Pelé tem melhora progressiva do estado geral, informa boletim médico. Rei do futebol foi internado no hospital israelita Albert Einstein no dia 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Afegãos em aeroporto de Guarulhos testam positivo para a Covid-19. Os refugiados estavam acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde aguardam vagas em abrigos em São Paulo. Ministério da Saúde abre consulta para incorporar ao SUS vacina pediátrica da Pfizer. Segundo a pasta, as manifestações podem ser enviadas até o dia 15 de dezembro, pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Planos de saúde ganham 1,6 milhão de usuários em 12 meses. A Agência Nacional de Saúde Suplementar também contabiliza aumento no número de usuários de planos odontológicos, que segue acima do patamar de 30 milhões. Comitê de Política Monetária inicia a 8ª reunião do ano para definir juros básicos. A taxa Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Esta deverá ser a 3ª vez seguida em que o Banco Central não mexe na taxa. Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A empresa petrolífera anunciou que o ajuste do diesel A, vendido para as distribuidoras, passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de cerca de 8,2% ou R$ 0,40 por litro.
Rendimentos do trabalho crescem 2,5% no terceiro trimestre. Homens tiveram alta de 3,3% na renda habitual e de 3,4% na efetiva, enquanto mulheres receberam aumento de 1,7% na habitual e de 1,5% na renda efetiva, diz estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Endividamento atinge 78,9% das famílias brasileiras, revela a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Parcela dos que se consideram muito endividados subiu de 14,8% em novembro de 2021 para 17,5% em novembro de 2022. Comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 30,4%. Custo da cesta básica aumenta em 12 capitais pesquisadas pelo Diese. Na comparação com novembro do ano passado, todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 5,06% no Recife e 16,54% em Belo Horizonte. Poupança tem retirada líquida de 7,42 bilhões de reais em novembro. Com o desempenho de novembro, a poupança acumula retirada líquida de 109,47 bilhões de reais no acumulado do ano. Essa também é a maior retirada acumulada para o período desde 1995. Dólar cai para R$ 5,27 após a aprovação da PEC da transição. O índice Bovespa, da B3, fechou aos 110.189 pontos, com alta de 0,72%. O Ibovespa chegou a subir 1,11% perto das 12 horas, mas desacelerou ao longo da tarde desta terça-feira, dia 6. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 115 milhões de reais. Reconhecimento de São Luís, capital do Maranhão, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, completa 25 anos. Medida da Unesco considerou urbanidade e arquitetura diversificada e, ainda, exemplo de cidade colonial portuguesa, com traçado preservado e conjunto arquitetônico representativo. Festival Internacional de Cinema de Humor começa hoje no Rio. Entre os destaques estão o ucraniano The Inglorious Sefs, 2020, o argentino El Cuento del Tio, 2021, e o russo Chameres, 2021. Legado Olímpico. Começa a transformação da Arena Carioca 3 em escola. O Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado terá 24 salas de aulas, unidade de alimentação, sala multiuso e instalações esportivas com 2 quadras poliesportivas e áreas para a prática de lutas, tênis de mesa e ginástica. Capital paulista voltará a ter festa de Réveillon na rua após 2 anos. O palco começará a ser montado no próximo dia 21 e começará a ser desmontado após os shows, ainda no dia 1º. Até o dia 3, todo o aparato terá sido retirado da via, segundo a prefeitura. Esportes. Copa do Mundo do Catar. Oitavas de final, jogo único. Marrocos 0, Espanha 0. Nos pênaltis, Marrocos vence por 3-0. Portugal 6, Suíça 1. Seleção realiza atividade após goleada sobre a Coreia do Sul. O lateral esquerdo Alexandro, que está em fase final de recuperação de uma lesão no quadril, fez um trabalho específico no gramado do estádio Gran Hamad. Gabriel Jesus opera joelho direito após ser cortado da seleção. O atacante brasileiro foi cortado da seleção brasileira que disputa a Copa do Catar após sofrer uma lesão no joelho na derrota de 1-0 do Brasil para Camarões. Goleiro do Sevilha brilha nos pênaltis e Marrocos elimina Espanha. Yassine Bounou defende 2 cobranças e garante inédita classificação dos Leões do Atlas às quartas de final de uma Copa do Mundo. Africanos enfrentarão Portugal na próxima fase. Portugal goleia a Suíça por 6-1 e está nas quartas da Copa do Catar. O técnico Fernando Santos surpreendeu ao deixar Cristiano Ronaldo no banco. Gonçalo Ramos, substituto do astro, marcou 3 gols. Agora lusitanos pegam o Marrocos. Vasco anuncia técnico Maurício Barbieri. Já o ex-treinador Abel Braga chegou para atuar como diretor técnico do Cruz Maltino, que retorna à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2023. Notícias internacionais. Ataques russos levam a novos cortes de energia na Ucrânia. Ataques russos atingiram infraestruturas críticas na Ucrânia, obrigando o corte de água e de eletricidade em algumas regiões, como Kiev, Kryvyi Rih e Zaporizhia. Presidente da Ucrânia visita a linha de frente em Donetsk no Dia das Forças Armadas. Volodymyr Zelensky agradeceu aos militares a atuação na guerra contra a Rússia e condecorou vários soldados. Kremlin diz que não vê perspectiva de negociações de paz na Ucrânia, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Para que as negociações ocorram com potenciais parceiros, Rússia precisaria cumprir objetivos de sua operação militar especial. União Europeia proíbe importação de produtos que contribuem para o desmatamento. Bloco econômico é responsável por 16% do desflorestamento mundial e o segundo maior destruidor de florestas tropicais. Homem é preso após arremessar ovo em rei Charles III. Monarca do Reino Unido estava em uma visita à região de Luton quando os seguranças o retiraram da área em que estava o suspeito.
Traficante posta foto do cachorro com a placa de identificação e quadrilha presa no Reino Unido. Criminosos negociavam 448 quilos de droga sintética que seriam enviadas para a Austrália pelo valor de 288 milhões de reais. Indonésia aprova lei que pune com prisão sexo fora do casamento. Acusações de adultério devem ser baseadas em queixas apresentadas à polícia por um cônjuge, pais ou filhos. Controle da natalidade também é ilegal. Pequim reduz carga de testes de Covid-19. Pequim se prepara para a vida novamente, diz manchete do jornal estatal China Daily, acrescentando que as pessoas estão abraçando gradualmente as novas liberdades. Al Jazeera aciona Tribunal Penal Internacional para investigar morte de jornalista palestina. Shirin Abu Akleh foi morta em 11 de maio com um tiro na cabeça. Autoridades israelenses alegam que um de seus soldados a confundiu com uma militante. Pirâmides do Egito podem desaparecer em 100 anos devido às mudanças climáticas. Aumento do nível do mar e alterações climáticas extremas podem destruir praticamente todos os sítios arqueológicos egípcios. Prefeitura de Nova York anuncia vaga de matador de ratos e oferece salário de mais de R$880 mil para ser contratado e começar a caçar os roedores. Candidato deve demonstrar ter resistência e instinto assassino. Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Tribunal também decidiu que a vice-presidente da Argentina não poderá assumir mais nenhum cargo público durante a vida. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1676, é determinada a velocidade da luz pelo astrônomo dinamarquês Ole Homer. Em 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial e declaram guerra contra o Império Austro-Húngaro. Em 1940, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas promulga o Código Penal Brasileiro. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, ataque a Pearl Harbor. A Marinha Imperial Japonesa realiza um ataque surpresa à frota do Pacífico dos Estados Unidos e suas forças aéreas do Exército e da Marinha em Pearl Harbor, Havaí. Em 1961, a NASA anuncia o plano de estender o programa espacial de voos tripulados, desenvolvendo uma nave espacial para 2 tripulantes. Em 1972, lançamento da Apollo 17, a última missão lunar da Apollo, a equipe tira a fotografia do planeta Terra conhecida como The Blue Joyride, a famosa fotografia tirada a uma distância de aproximadamente 45 mil quilômetros da Terra, a caminho da Lua. Em 1976, é criada a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, do Brasil. Em 1981, a Espanha torna-se o mais novo membro da OTAN. Em 1987, o Plano Piloto de Brasília é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E o voo Pacific Southwest Airlines 171, uma aeronave British Aerospace 146, cai perto de El Paso de Robles, Califórnia, matando todas as 43 pessoas a bordo, depois que um passageiro descontente dispara contra seu chefe viajando no voo, depois dispara nos pilotos e direciona o avião para o solo. Em 1988, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é realizado em São Paulo. E um terremoto de magnitude 6,8 atinge a região de Sonda Galileu chega no norte da Armênia, pouco mais de 6 anos depois de 50 mil pessoas pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34. Em 1996, após 18 dias em órbita, a nave espacial Columbia retorna à Terra com sua tripulação. É o voo de maior duração na história do veículo espacial norte-americano. Em 2015, a sonda Katsukida Jasha, agência japonesa de exploração aeroespacial, entra em órbita com sucesso em torno de Vênus 5 anos após a primeira tentativa. Em 2016, o voo Pakistan International Airlines 661, um voo doméstico de Chitral para Islamabad, operado pelo ATR 42500, cai perto de Avelian, matando as 47 pessoas a bordo. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.